Olá, olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, tudo depende da hora que vocês estiverem a assistir este vídeo. Então hoje eu quero trazer aqui para vocês algo que é muito, muito útil também, não só para quem trabalha com data engineer, para quem trabalha com redes ou até mesmo para programadores, e meio que isto não substitui diretamente máquinas virtuais, que é aquilo que nós temos falado aqui noutros vídeos que estão aqui dispostos nesta playlist. Portanto, eu quero trazer aqui hoje para vocês como instalar um Docker, como utilizar e para que é que ele serve efetivamente. Então, antes de continuar aqui, nós precisamos alinhar aqui alguns conceitos e precisamos estar todos aqui no mesmo ambiente técnico. Até aqui nos outros vídeos que eu tenho mostrado, nós temos usado aqui máquinas virtuais, mas isso muitas das vezes pode causar alguns tipos de problemas técnicos e que nem sempre é o objetivo de quando se está a fazer ambientes de teste ou algo do género. Então o Docker meio que pode ajudar um pouco nisso, embora vocês também possam colocar um Docker dentro de uma máquina virtual, exatamente para fazer este tipo de trabalho que nós também vamos fazer aqui. Então, mas o que é um Docker, efetivamente? A diferença do Docker para com a máquina virtual é que a máquina virtual ela necessita que vocês instalem o próprio sistema operativo para ela e tudo fica instalado localmente na máquina virtual, e o Docker não. O Docker ele trabalha com o sistema operativo do próprio host e a partir daí tudo o resto ele vai fazer o género de lógica de containers virtualmente. Portanto, o Docker ele não substitui a máquina virtual, mas é mais leve e ao mesmo tempo acaba por se tornar mais útil para computadores mais pesados e até para fazer testes mais rapidamente. Porquê? Porque nós aqui não estamos a instalar sistemas operativos completos, nós vamos estar nele a executar serviços isolados com rede, portas e até mesmo logs. Para nós, um container vai ser algo como, por exemplo, um servidor, um serviço, um ponto de rede. E, portanto, sempre que eu falar nestes vídeos em servidor daqui para a frente, muitas das vezes eu estou apenas a referir-me a um container, a uma caixa. A instalação do Docker é bem simples, mas, como é óbvio, tem de ser sempre bem feita. Portanto, este vídeo vai servir como referência oficial. Se alguma coisa falhar, podem sempre voltar aqui. Então, bora lá para a instalação do nosso Docker. A primeira coisa a fazer é vocês abrirem o vosso browser e virem a docker.com. Lembrando que aqui dentro vocês conseguem encontrar tanto a versão para Windows como a versão para Linux. Eu não estou ciente assim de cabeça se existe o Docker para Mac, mas eu acredito que sim também. Então vocês vêm aqui a produtos e aqui em produtos vocês vão encontrar o Docker Desktop. Porquê é que nós vamos escolher aqui o Docker Desktop? Porque é muito mais fácil, ele tem interface gráfico, permite que haja menos erros, melhor para quem está aqui a começar e, como é óbvio, para quem trabalha na área também de devs, de programação e por aí fora, também acaba por ser muito mais fácil, por assim dizer. Então vamos aqui a produtos e vamos procurar por Docker Desktop. Ok? Automaticamente aqui no Docker Desktop é só fazer aqui download Docker Desktop. Cá está. Também tem aqui para a Apple, por acaso eu não me lembrava disto, mas desconfiava que tinha. E vamos então baixar aqui, no caso, qualquer uma destas duas versões, elas vão servir. Mas vamos escolher aqui o AMD, ok, que é o melhorzinho, neste caso para aquilo que nós vamos trabalhar. Ele pergunta-nos aqui se queremos adicionar um shortcut ao desktop. Nós temos de dizer que sim, mas eu vou colocar que não. Ok, next, deixa-me fazer aqui a instalação. Demora sempre um bocadinho, como é óbvio, né? Porque embora isto seja aqui meio que uma caixa, não precisa de sistema operativo e tudo mais, isto demora sempre um pouco. Então, após a nossa instalação feita, e assim como diz depois aqui o Docker Desktop, devemos então fechar esta instalação e fazer o restart ao computador. Então, bora lá. Reinicialização feita, e assim que reinicializamos o computador, ele abre-nos automaticamente esta janela para nós aceitarmos aqui os termos de responsabilidade, portanto nós aceitamos aqui, ok? E ele agora abre-nos a linha de comandos e abre-nos também aqui o Docker Desktop.
Então após ele abrir aqui o Docker Desktop e também o terminal vocês quiserem podem fechar para já, vocês podem escolher aqui como Personal, ou podemos fazer, podem fazer skip se quiserem, não são obrigados a criar aqui nenhuma conta especificamente. Ok, ele agora está-nos aqui a dizer então que precisa de fazer aqui uma atualização ao Windows Subsystem Linux. É normal e é normal ele pedir isto. Vir então aqui ao CMD, copiar o código e colar aqui e dar Enter, ok? Ele agora vai então fazer a atualização. Se por alguma razão vocês não tiverem isto no computador, é só ir à internet e baixarem o Windows Subsystem for Linux, ok? E ele vai então automaticamente instalar, isto caso não dê através do terminal, mas à partida vai dar sempre para instalar através do terminal. Caso, quando vocês abrirem o Docker, ele não apareça aquela questão de atualização e der-vos um outro erro relacionado com o facto de vocês não terem o Windows Subsystem Linux, é só vocês pesquisarem no Google e ele vai-vos automaticamente aqui apresentar os passos para vocês conseguirem instalar aqui o Windows Subsystem Linux e depois então vocês fazem restart no Docker. Pronto, também pode acontecer de ele não pedir atualização disto, porque quer dizer então que vocês estão com a atualização mais recente e até aí tudo ok. Vamos então fechar, fazemos restart e ele agora vai então inicializar o Docker Engine para termos então aqui a começar a trabalhar. Pronto, ele está-nos a abrir aqui os interfaces do Docker com o Windows Subsystem para o Linux. Ok. Podemos para já fechar isto. Como já tinha dito há bocadinho, este primeiro arranque pode sempre demorar um pouco mais. É uma questão de esperarmos. Estando ele a ocorrer, vocês podem fazer aqui alguns testes para verificar se ele ficou bem instalado, mas à partida ficou. Fazem aqui CMD, vêm aqui à linha de comandos e verificam qual é a versão que tem atualmente. Com Docker -version, não esquecem daqui de dar o espaço. E portanto, se ele apresentar aqui a versão, quer dizer que ficou bem instalado. O que é importante vocês perceberem aqui? Se vocês tentarem introduzir algum comando aqui para a frente, seja no terminal, seja dentro do Docker, se ele der algum tipo de erro, que são coisas muito comuns, isso quer dizer que ou o Docker não ficou bem instalado, ou vocês não reiniciaram o computador, por exemplo, ou, por exemplo, se o Docker Desktop não arrancar, pode ser por um problema de virtualização ativa na BIOS. Também pode acontecer de vocês não terem o WSL instalado no Windows, ou seja, Windows Subsystem Linux, e neste caso o que eu aconselho é irem à net, procurarem por Windows Subsystem Linux, desculpem, eu vou partilhar aqui para vocês, procurarem por Windows Subsystem Linux, ok? E tem logo aqui o espaço de como é que vocês podem instalar isto no vosso computador, fazendo o WSL-install e depois então fazendo todos estes passos que diz aqui para vocês conseguirem instalar o Windows Subsystem Linux, mas à partida vocês já devem ter, mas se não tiverem, é basicamente só vocês virem aqui à net e pesquisarem estes comandos, embora eu já esteja aqui a deixar visualmente para vocês, mas só fazerem isto, caso, por exemplo, ele diga quando tentarem fazer o arranque, como foi há bocadinho, ele disser ali que não tem ou alguma coisa do género, é só vocês fazerem esta etapa do Windows Subsystem Linux, porque ele precisa para correr aqui. O que é que pode também acontecer? Pode também acontecer vocês tentarem executar um comando no terminal, por exemplo, o Hello World, e de não acontecer nada no terminal, ou ele dizer que faltam pacotes, e depois começa-vos a aparecer aqui os dockers. Isso é super normal, vocês ainda estão num processo aqui de aprendizagem e nós vamos então ver aqui, ok? Então, vamos começar aqui por perceber quais são as primeiras etapas, os primeiros passos que nós agora devemos fazer depois da instalação aqui do nosso Docker, ok? Bem, após verificarem se a versão no CMD se apareceu, vamos então fazer aqui um outro teste inicial para garantir que está tudo a funcionar corretamente. Ou seja, vimos aqui ao CMD, mais uma vez, podemos executar como administrador ou podemos executar de forma normal, não tem problema nenhum. E vamos correr o comando de Docker run hello world.
O que acontece? Quando eu faço Enter, este comando ele vai criar um container simples. Ele serve apenas aqui para teste, nós não vamos utilizar isto para nada, é apenas para que ele me crie um Docker, ou seja, um container, e verificar se o Docker funciona, se o sistema consegue criar containers, e tem de aparecer obrigatoriamente a mensagem Hello World from Docker, por exemplo, ou alguma coisa do género, e se aparecer quer dizer que está tudo ok, e realmente ele aparece Hello from Docker, e depois basicamente tem aqui um conjunto de passos que ele executou. Mas isto é apenas para fazer aqui o primeiro teste, não que nós venhamos a utilizar isto, até porque reparem, automaticamente aqui dentro do nosso Docker Desktop ele mostrou-nos aqui que criou este container, ok? Então, mas vamos entender aqui uma coisa, o que são efetivamente containers e para que é que eles servem? Okay? Isto é fundamental para vocês conseguirem trabalhar aqui com o próprio Docker, seja ele desktop ou não. O container é meio que um processo isolado que executa um serviço, não vai ser nada mais do que isso. Um container ele não é um computador, ele não é uma máquina virtual, ele não tem interface gráfica, ou seja, nós usamos aqui a interface do Docker, mas isto não vai ser uma interface para criar o serviço. O container é apenas um serviço a correr isolado de todos os outros serviços, ou seja, ele na verdade está a buscar estas coisas a um host virtualizado, ok? Só para vocês entenderem aqui, enquanto que na máquina virtual o sistema operativo é completo e instalado dentro da máquina, tem um kernel próprio, tem uma interface gráfica próprio, acaba por ser muitas das vezes muito pesada para computadores que já têm sim alguma dificuldade, às vezes, ou por exemplo, não podem não aguentar, o que é perfeitamente normal, tem muitos serviços, muitos processos a correr, enquanto que o container ele usa um sistema operativo do próprio computador, ou seja, não precisa de outro sistema operativo, só corre efetivamente o que precisa, é muito mais leve e, como vocês veem, arranca em segundos. Sem Docker, o que é que vai acontecer? Para ter um servidor web, por exemplo, vocês teriam de instalar o próprio sistema operativo através de uma máquina virtual, instalar o servidor, configurar portas, resolver conflitos. Com o Docker, nós temos que criar apenas um container e ele já vai trazer o serviço todo, já vem configurado, já está isolado. Qual é a grande vantagem aqui? Facilita muito o nosso trabalho de configuração, mas ao mesmo tempo há certas etapas que nós não vamos entender. Mas está tudo certo aqui porque eu quero me focar aqui em coisas mais práticas com este tipo de vídeos que eu vou trazer agora aqui para vocês. Portanto, máquina virtual é como se fosse um apartamento completo, um container é como se fosse um quarto desse apartamento e cada quarto é separado, tem a sua função e não interfere com os outros. Portanto, o que há dentro do container normalmente é a aplicação, pode ser um servidor web, é bibliotecas necessárias, as configurações. Vocês não têm desktop, não têm utilizadores, não têm o sistema completo, nada disso. A grande vantagem disto é que, por exemplo, vocês podem em cada container ter o próprio IP, ouvir portas específicas, comunicar com outros containers que vocês tenham, ou seja, para quem trabalha, por exemplo, com redes, para quem trabalha, por exemplo, com web development, um container é apenas um nó dessa rede, ok? O container é um serviço isolado a correr. Portanto, ele não é uma mini máquina virtual, ele não é um sistema operativo e não é como se fosse o Linux inteiro. Aqui vocês vão usar o Docker, não especificamente por causa do Docker, mas vou aqui mostrar-vos o Docker para que vocês percebam como é que os serviços reais vão funcionar. Então, posto isto, podemos apagar aqui este serviçozinho que criámos, este container. Vamos então aqui criar o nosso primeiro servidor de rede real. Isto não vai ser uma simulação, não vai ser o Packet Tracer nem nada do género, é um serviço verdadeiro, ok? Então eu abro aqui o meu terminalzinho, vou dar aqui um CLS, lógico, como eu vos disse, isto não tem uma interface gráfica, aqui o interface do Docker Desktop é apenas nós podemos fazer uma gestão dos Dockers que nós temos e por aí fora, depois eu posso explicar-vos aqui um pouco melhor. Estão a ver? Nós tínhamos aqui isto já foi criado aqui há 6 meses atrás, nem sei quando é que foi que eu criei isto, mas provavelmente isto já existia aqui, que eu criei provavelmente, mas pronto, vocês também podem trabalhar a partir daqui, estão a ver? Containers, images, tem aqui várias coisas. Portanto, aproveitando aqui a deixa para vos explicar aqui um pouco o interface do Docker Desktop. Portanto, começando aqui pela nossa barrazinha superior, aqui vocês vão ter um campo de pesquisa, onde vocês podem procurar imagens criadas, containers, volumes, enfim, algo que vocês precisam procurar de uma forma muito mais rápida. Depois, aqui vocês vão ter o sino das notificações, aqui no caso temos uma, é para dizer apenas que eu não estou logado, ou seja, eu não posso aqui partilhar Dockers com uma equipa, isso também não é um problema aqui por acaso. Temos depois aqui em cima um Learning Center, que também pode ser útil.
Que mais? Pronto, aqui esta engrenagem é dos settings, vocês podem vir aqui, configurar isto da forma como quiserem, o tamanho da fonte que aparece aqui no Docker, e depois aqui então é para fazer o sign-in, e aqui vocês vão ter acesso aqui a algumas funcionalidades adicionais, Admin Console, por exemplo, Docker Hub, Scout e por aí fora. Depois aqui, na nossa barra lateral esquerda, nós aqui na barra na lateral esquerda, isto aqui do Ask Gordon, basicamente é a inteligência artificial. Isto é uma funcionalidade nova aqui dentro do Docker Desktop, onde vocês podem fazer aqui perguntas usando a linguagem natural, tipo como é que corre um container com a porta 3000, alguma coisa do género. Depois aqui nos containers vai ser a lista de todos os containers que vocês têm a correr ou que estejam parados dentro do vosso computador. Aqui as imagens vai ser basicamente tudo o que vocês têm no computador, ou seja, e aqui no caso, por exemplo, nós temos aqui um Hello World, alguns partidos no computador. Nos volumes nós vamos ter discos persistentes, ok? Os Kubernets são se nós temos clusters locais ativos ou não. Depois no outro vídeo eu posso explicar o que é que são efetivamente Kubernets, clusters e por aí fora. Os builds são históricos de builds que nós fizemos, até agora não tenho nenhum. Depois aqui nos models, aqui isto é muito utilizado, por exemplo, para trabalhar com inteligência artificial, com machine learning e por aí fora, ok? O MCP Toolkit basicamente são ferramentas novas aqui do Docker para fazer aqui um management, composições e por aí fora. Não vou trazer isto aqui porque isto acaba por ser aqui outro mundo, ok? Mas depois vocês quiserem podem explorar um pouco, isto até, pronto, eu vou fazer skip tour. Mas, aqui o Docker Hub. O Docker Hub é basicamente para uma navegação direta no Hub dentro da própria aplicação. Vocês depois quiserem podem explorar aqui um pouco. Isto tem aqui algumas coisas que vocês podem adicionar se for útil para vocês. O Docker Scout é para analisar uma análise de vulnerabilidades dos vossos Dockers e daquilo tudo que vocês têm dentro do computador que fica associado a isto. Depois tem aqui também a possibilidade de fazer extensões, ou seja, para poderem aqui adicionar aqui outras coisas, extensões, plugins e algo do género, ok? Portanto, vindo aqui, por exemplo, às imagens, que era onde eu estava há bocadinho, é onde nós temos efetivamente alguma coisa. O que é que vocês conseguem encontrar aqui? Aqui vocês têm tudo todo o tipo de imagens que vocês têm localmente, ou seja, isto pertence à nossa conta do Docker Hub. Neste momento eu não tenho nada no MyHub, até porque não estou conectado, e localmente eu tenho apenas este Docker, ok? Depois aqui vocês têm os checkbox, têm os names do vosso Docker, a tag, tem o ID do vosso Docker, quando é que foi criado e o tamanho que ela tem. Aqui os actions são realmente importantes porque isto aqui permite-vos correr um container a partir dela sem vocês precisarem de ir, por exemplo, ao terminal. No caso, nós como só temos aqui o Hello World, isto é apenas uma imagem, ou seja, isto foi criado e à partida, eu não tenho bem certeza, mas provavelmente isto aqui foi criado há um tempo atrás, apenas para teste, e talvez pode ser até que quase todos vocês tenham, porque se eu não me engano, quando vocês instalam o Docker, eu acho que ela também já traz isto, portanto, agora já estou no vídeo se eu criei para demonstrar numa aula, ou se efetivamente ele já vinha aqui quando instalei isto a primeira vez e ficou no computador, realmente eu não me recordo sinceramente. Depois vocês têm aqui walkthroughs também, que são importantes para vocês perceberem como é que isto funciona, para ficarem aqui mais por dentro do Docker e como é que funciona toda a lógica por trás dele, ok? Então vamos lá àquilo que há bocado eu ia explicar e entretanto acabei por me perder aqui a explicar um pouco a interface do Docker. Vamos então abrir aqui o nosso terminal e vamos então criar aqui o nosso primeiro servidor real. Mais uma vez volto a dizer, isto não é uma simulação, não é a utilização do Packet Tracer, é um serviço verdadeiro. Então vamos começar a fazer aqui Docker, espaço run, espaço -d, espaço -p e vamos colocar então tudo aqui nas portas locais 8080, 2.80 e vamos colocar nginx, ok? O que é isto? Eu não vou executar já, quero primeiro explicar-vos o que é isto. Bem, Docker Run é o comando que vocês utilizam sempre para executar e criar um container, ok? Sempre que vocês quiserem criar e executar um container, vocês utilizam Docker Run. O -d significa que ele vai correr sempre em segundo plano, ok? Depois então vem aqui este comando que é talvez o mais estranho aqui nesta brincadeira toda, mas que é realmente importante. Porquê? Primeiro aqui o -p
significa que vai correr na porta, e depois nós dizemos qual é a porta, 8080 do meu computador, que esta porta 8080 vai estar ligado à porta 80 do meu servidor. Então o que é que isto quer dizer na prática? Eu aqui estou a configurar as portas do meu computador e aqui a seguir aos 2 pontos eu estou a configurar a porta do servidor. Okay? Depois aqui o Nginx, basicamente é o nome do servidor web que nós vamos aqui criar. Pronto, feito isto, eu posso dar então Enter. Ok, ele está-me aqui a dizer que foi enable to find, não faz mal, ele agora vai criá-la aqui. Ok, ele agora vai-me aqui correr o back-end do Docker Desktop, vocês vão ver, mas ele abriu-me aqui uma janela para eu permitir. Feito isto, nós abrimos aqui o browser, vamos aqui ao nosso http://localhost. Ok, eu já tenho aqui uma aplicação que eu tenho vindo a correr, um jogo que eu estou aqui a desenvolver com os alunos meus, mas eu vou executar isto aqui assim na mesma e pronto, cá está. Mas, ou seja, porque é que uma coisa não interfere com a outra? Porque é que aquela aplicação não interfere? Porque aquela aplicação eu só acedo quando aquele servidor está a correr. E neste momento eu estou a correr este servidor. O que é que vocês precisam de entender aqui que é muito importante? Quando nós estamos a trabalhar no desenvolvimento web, ok? E quando falamos na lógica de cliente-servidor, mesmo sem ser no desenvolvimento web, mas quando estamos a desenvolver aplicações e falamos na lógica de cliente-servidor, o browser ou a interface da aplicação vai ser sempre o cliente. Então neste momento eu estou no cliente. O servidor, ele vai ser sempre o que está aqui dentro do nosso container. Portanto, a porta que eu coloquei aqui, a 8080 e a 80, ela vai fazer a ligação entre estes dois. E isto é como uma rede funciona. Agora vocês perguntam, mas Bruno, o que é que isto tem efetivamente a ver com redes? O que é que isto efetivamente tem a ver com desenvolvimento, né, programação, dev e por aí fora? Então vamos traduzir isto aqui para uma linguagem que vocês consigam entender. Nós temos na prática o cliente, que é o nosso browser, que é aqui onde nós estamos, e depois temos aqui o servidor, que vai ser o nosso Nginx, ok? O IP, ele vai acabar sempre por ser o IP do nosso localhost, que no caso aqui é o 127, foi aquele que nós temos aqui, é o 127.0.0.0.0, até porque se vocês fizerem isto, não, 0.0.0.1, se não me engano, agora também tinha que confirmar, que é o IP local, agora também assim não sei de cabeça, mas espera, digo já, 127. É 127.0.0.1, ok? É basicamente isto é o IP do nosso, o IP local, que é a mesma coisa que eu pôr localhost. O 8080 é a porta do meu computador para conseguir usar o protocolo de HTTP, ou seja, sem eu colocar esta porta, eu não iria conseguir aceder aqui ao HTTP para criar aqui o próprio browser. Depois, nesse sentido, ou seja, a porta 8080 então vai permitir que eu faça a conexão através do próprio IP e através da própria porta, usando o protocolo HTTP. Se a porta estiver errada, o que vai acontecer é que não funciona, ou seja, se a porta 8080 estiver errada e se o 80 do servidor também estiver errado, não funciona. Se o servidor, por exemplo, estiver parado, também não vai funcionar. Portanto, se eu chegar aqui ao Docker Desk, ao Docker, e simplesmente parar este servidor, isto também não vai funcionar, ok? Agora, o que é que nós temos de fazer? Posto isto é apenas aqui um teste para vocês experimentarem deste lado, nós podemos ver o que é que neste momento está a correr. Eu posso fazer Docker PS e dou Enter, ok? Portanto, este comando vai-me mostrar todos os servidores que neste momento estão ativos dentro da minha máquina. Isto é como se fosse a mesma coisa que uma lista de serviços. E vocês conseguem ver aqui, neste momento eu tenho o Docker, o Nginx, o servidor Nginx a funcionar. Eu posso, por exemplo, agora fazer Docker logs e colocar, por exemplo, o ID do meu container. Pronto, agora sim. Pronto, e agora aqui eu consigo ver exatamente o que é que ele está a fazer, o que é que o servidor está a fazer. Portanto, recapitulando, o primeiro Docker PS é para eu ver o que é que quais são os servidores que estão a ocorrer, depois o Docker Logs com o ID do servidor, este aqui, ok? E eu coloco e eu consigo ver tudo o que ele está a fazer. Portanto, isto vai-me mostrar aqui
quando algo não funcionar e porque é que não está a funcionar. Se eu quiser parar o serviço, eu uso, por exemplo, o ID do nosso Docker e faço stop e é só dar Enter e ele vai-me parar o servidor. E ele fez stop, estão a ver, ao servidor. Se eu agora, por exemplo, vier aqui e fizer update ao browser, atualizar, vocês veem que ele agora vai dizer que não está a correr. Pronto, vem? Agora já não está nada a correr. Portanto, o cliente continua a existir, ou seja, o browser com a porta localhost e por aí fora, mas o servidor como parou, então o resultado vai ser o erro. Isto é um comportamento perfeitamente normal na rede. Portanto, a partir daqui, vocês não vão usar mais máquinas virtuais, não necessitam, no caso, vocês podem fazer a partir do Docker. Depois vou mostrar aqui outro tipo de serviços. Vamos trabalhar aqui com serviços reais, como vocês podem ver. Vamos aplicar aqui as redes ao mundo da programação. Portanto, redes não é apenas routers, não é apenas Cisco Packet Tracer. Redes são, na verdade, comunicação. E, portanto, vocês sabem fazer um serviço de comunicar, vocês percebem de redes, percebem também de desenvolvimento web. Também, meus queridos, muito obrigado por terem estado aqui a assistir este vídeo, por terem estado aqui mais uma vez comigo. Eu espero que efetivamente tenham gostado. Só fazendo aqui para ver que aquele ficou bem parado. Pronto, está parado. Eu espero que tenham gostado. E é isso, meus queridos. Até uma próxima. Um beijo e um queijo. Tchau, malta!